Fala galera, tudo ótimo? Meu nome é Marcelo Andrade e no comparativo de hoje eu vou mostrar para vocês, será que o Onix realmente ele é tudo isso que estão falando? Ele é muito melhor que os demais concorrentes? E aqui ficou evidenciado que os demais concorrentes sim, precisam melhorar em muitos pontos, pois da maneira que está, o Onix vai continuar aí no topo das vendas por muito tempo, pois realmente ele está diferenciado. E quais os modelos eu vou comparar? Vai ser o Onix LTZ 1.0 Turbo manual, o Onix LT 1.0 Turbo automático, o HB20 Vision 1.6 automático, o Polo 1.6 manual com pacote Interatividade 2, o Ford Ka SE Plus 1.5 automático, o Argo Drive 1.3 manual com os pacotes Kit Multimídia 9 polegadas, Kit Tech, Kit Conveniência e Kit Parking, e por fim o Sandero Zen 1.6 CVT. Lembrando que eu levei aí mais ou menos em consideração um valor próximo a R$62 mil, por isso alguns veículos eu coloquei opcionais. Então aqui são 36 itens avaliados em 7 tópicos diferentes. E quais são os tópicos? Custos, conectividade, esportividade, conforto e comodidade, segurança, pós-vendas e opiniões da internet. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações, pois os comparativos que existem aqui no canal são diferentes de todos os demais comparativos. São muito mais completos e com muito mais veículos relacionados. E também deixe aí nos comentários se você gostou, não gostou, concordou com as avaliações, pois os comentários de vocês são muito importantes aqui para o desenvolvimento do canal. Então desde já agradeço e vem comigo para conhecer aí esses itens avaliados. O tópico custos. O preço. O com maior preço é o Sandero por R$ 63.890 e com o menor preço é o Onix LTZ manual por R$ 60.990. Seguro. Com o seguro mais caro, Sandero R$ 1.890 e o valor de seguro mais barato é o Argo, R$ 1.611. Revisões até 50 mil quilômetros. O com maior custo de revisão é o Polo 1.6, R$ 2.887 e com menor custo de revisão é o HB20, R$ 2.278. IPVA. O com maior custo de PVA é o Sandero, R$ 2.556 e com menor custo de IPVA é o Argo, R$ 2.184. Lembrando que o IPVA ele não considera o valor de opcionais, os quais eu coloquei no Argo. Por isso, o IPVA do Argo é mais barato do que o IPVA do próprio Onix, que foi o carro que ficou mais barato em se tratando de preço. Garantia de fábrica. E o melhor aqui é o HB20 com 5 anos de garantia, os demais com 3 anos de garantia de fábrica. Consumo de combustível. E o que consome mais combustível é o Sandero, que faz 11,8 km por litro no circuito urbano e 12,8 km por litro no circuito rodoviário abastecido a gasolina, e 8,1 km por litro no circuito urbano e 8,8 km por litro no circuito rodoviário abastecido a álcool. Já o mais econômico quando se trata de consumo é o Onix LTZ manual, que faz 13,5 km por litro no circuito urbano e 16 km por litro no circuito rodoviário abastecido a gasolina e 9,4 km por litro no circuito urbano e 11,2 km por litro no circuito rodoviário abastecido a álcool. Pneu. Com o pneu mais caro, nós temos o Sandero, que utiliza um pneu aro 16. Já com o pneu mais barato, temos o Argo, que é o único que utiliza um pneu com aro 14. Sistema Start e Stop. É a tecnologia que desliga o motor quando o veículo está parado, por exemplo, em um semáforo. Apesar de ter uma tecnologia aí que atualmente é bastante controversa, em tese ela economiza combustível. E o Sandero e o Argo são os veículos que têm, os demais não têm essa tecnologia. Finalizamos então o tópico custos e o com o menor custo é o Fiat Argo, já com o maior custo é o Renault Sandero. Tópico esportividade. Velocidade máxima. Com a maior velocidade final é o Polo 1.6, 193 km por hora,
E com a menor velocidade final é o Sandero, 177 km por hora. Potência. Com a maior potência é o Ford Ka, 128 cavalos abastecido a gasolina e 136 cavalos abastecido a álcool. Já com menor potência é o Argo, 101 cavalos abastecido a gasolina e 109 cavalos abastecido a álcool. Torque, que é responsável pelo desempenho do veículo em arrancadas e retomadas, e os melhores são os dois Onix, que produz 16,3 de torque abastecido a gasolina e 16,8 de torque abastecido a álcool, principalmente pois são motorizações turbo. Já com o pior torque é o Argo, que produz 13,7 de torque abastecido a gasolina e 14,2 de torque abastecido a álcool. Aceleração de 0 a 100 km por hora, e com o melhor desempenho foi o Polo 1.6, que gastou 9,6 segundos. Já com o pior desempenho foi o Sandero, que utilizou 11 segundos para chegar a 100 km por hora. Retomadas de velocidade, e com o melhor desempenho foi o Onix LTZ manual turbo. 40 a 80 km por hora ele gastou 4,4 segundos, 60 a 100 km por hora 5,1 segundos e de 80 a 120 km por hora 7,1 segundos. Já com o pior desempenho foi o Argo, que de 40 a 80 km por hora gastou 7 segundos, de 60 a 100 km por hora 8,1 segundos e de 80 a 120 km por hora 9,9 segundos. Motorização. Com a melhor motorização são ambos os Onix, que possuem uma motorização 1.0 turbo. Já os demais variam de 1.3 a 1.6 aspirado. Finalizamos assim o tópico esportividade e o vencedor foi o Onix LTZ manual. Já o que se comportou pior foi o Fiat Argo. Tópico conforto e comodidade. Espaço interno. Com maior espaço interno, temos o Renault Sandero, com 2.590 mm de entre-eixos, 1.733 mm de largura e 1.570 mm de altura. Já o mais apertadinho é o Ford Ka, com 2.491 mm de entre-eixos, 1.695 mm de largura e 1.525 mm de altura. Porta-malas. Com a maior capacidade de porta-malas, temos o Sandero, 320 litros, já com a menor capacidade, o Ford Ka, 257 litros. Posição para dirigir. Os melhores são os Onix, pois tem ajuste no volante tanto de altura quanto de profundidade e no banco do motorista ajuste de altura. E os piores, HB20 e o Polo, pois volante não tem nenhum ajuste e os bancos do motorista ajuste de altura. Ajustes elétricos nos vidros e retrovisores externos. O Sandero, ele tem ajuste elétrico apenas nos vidros dianteiros e não tem nos retrovisores externos. Os demais são completos, tem ajuste em todos os vidros e nos dois retrovisores. Sensores de estacionamento. O HB20 não tem nenhum, já os demais têm sensores traseiro. Câmera traseira para manobras. O Onix LTZ manual e o Argo possuem, os demais não possuem. Câmbio. O Sandero possui um câmbio CVT simulando 6 marchas, já o Argo um câmbio manual de 5 marchas, assim como o Polo, porém o do Argo não é um câmbio tão preciso. Assistente de partida em rampa, ou seja, acabou aquele sofrimento do veículo voltar quando você está parado em uma subida. Apenas o Ford Ka não tem, os demais têm. Controle de cruzeiro ou piloto automático. É que você define uma velocidade e o veículo ele tanto acelera quanto reduz a velocidade para manter sempre a velocidade que você definiu. O Onix LT automático, o HB20 Vision e o Ford Ka SE Plus possuem, os demais não possuem. Itens relevantes nessa versão, como destaque aí para o Onix LTZ manual, que possui monitoramento de pressão dos pneus, além disso, sensor crepuscular e chave presencial, ou seja, você abre as portas e liga o veículo com a chave dentro do bolso, apenas apertando o botão de ignição. Finalizamos o tópico conforto e comodidade, e o campeão é o Onix LTZ manual, já o veículo que deixou a desejar foi o Ford Ka. Tópico segurança, teste Latin NCAP, ou seja, é o teste de segurança envolvendo colisões frontais, laterais, traseiras e demais itens relacionados à segurança.
E os veículos que se comportaram melhor são os dois Onix e o Polo, que obtiveram 5 estrelas, tanto para teste para adultos quanto para teste para crianças. E o pior é o Sandero, que teve 3 estrelas para teste para crianças e apenas 1 estrela para teste para adultos. Controles de estabilidade e tração. Apenas o Ford Ka não possui, os demais possuem. Distância de frenagem. E o que se comportou melhor foi o HB20. 100 km por hora até parar foram necessários 52,3 metros, 80 km por hora até parar 23,8 metros e 60 km por hora até parar 13,2 metros. Já o Argo foi o que se comportou pior. 100 km por hora até parar 57,2 metros, 80 km por hora até parar 27,2 metros e 60 km por hora até parar foram necessários 15,5 metros. Airbags. Os dois Onix possuem 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Já os piores são HB20, Argo e Ka, que possuem apenas os 2 airbags frontais. Alarme. O melhor é o Polo, que possui o alarme perimétrico, ou seja, que identifica a invasão do veículo se alguém abrir a porta ou o porta-malas indevidamente, e o volumétrico, que identifica qualquer movimento dentro do veículo. Já o Ford Ka não tem nenhum, é o pior. Itens relevantes nessa versão. Destaque aí para as 2 versões do Onix, que possuem faróis com regulagem de altura, chamada de assistência de emergência para quem tem a tecnologia OnStar, ou seja, se você colidir o veículo e forem acionados os airbags ou a alimentação de combustível do motor ela for cortada automaticamente, o veículo ele já liga automaticamente para o SAMU e dá a sua localização via GPS. E também assistência na recuperação veicular, também através da tecnologia OnStar, que se o veículo for roubado, ele consegue ser rastreado. Finalizamos assim o tópico segurança e os vencedores são as 2 versões do Onix. Já o que ficou aquém em se tratando de segurança foi o Ford Ka. Tópico conectividade, central multimídia. E o melhor é o Fiat Argo, com uma central multimídia de 9 polegadas com a tecnologia Uconnect e também espelhamento de celular, tanto da Apple quanto do Android. Já o pior é o Polo, com uma central multimídia de 6,5 polegadas, também com espelhamento de celulares. Volante multifuncional, ou seja, você pode controlar tanto o som do veículo quanto também o telefone. Todos os modelos possuem. Entradas USB, hoje em dia muito utilizadas para carregamento da bateria do celular. Ambas as versões do Onix têm 3 entradas USB, já Sandero, Ford Ka e o Polo apenas uma entrada USB. Itens relevantes nessa versão. Destaque aí para o Onix LTZ manual, que tem um aplicativo mais Chevrolet, que, por exemplo, ele permite que você consiga ligar o ar-condicionado à distância do veículo. Também a tecnologia OnStar, como eu comentei anteriormente, que ela, por exemplo, permite rastrear o veículo se ele for roubado. O roteador Wi-Fi, que é em parceria com a Claro, é um chip que já vem no veículo, consegue rotear a internet para até 7 aparelhos simultaneamente. E lembrando que a captação dele é 12 vezes maior do que um celular comum, ou seja, em muitos pontos aí que o celular não pega a internet, o veículo estará pegando a internet. E também o carregador de celular por indução, ou seja, aquele carregamento que não utiliza cabo, como por exemplo o celular S10. Finalizamos assim o tópico conectividade, e o vencedor é o Onix LTZ manual. Já o Polo, ele deixou a desejar. Tópico pós-vendas. E o melhor avaliado foi o Onix LTZ manual. Já com a pior avaliação, em se tratando de pós-vendas, é o Fiat Argo Drive 1.3. Opiniões em fóruns da internet, sejam fóruns ou sites especializados, ou fóruns ou sites de pessoas que têm ou já tiveram contato com esses veículos. E o que teve a melhor avaliação é o HB20 Vision 1.6 automático. Já com a pior avaliação, o Sandero Zen 1.6. E chegamos ao ranking final. Levando em consideração os 36 itens avaliados e quantas vezes o veículo foi considerado melhor ou pior, o ranking ficou dessa maneira. Em primeiro lugar, o Onix LTZ manual, 19 vezes considerado melhor e 2 vezes pior. Em segundo lugar, o Onix LT automático. Em terceiro lugar, o HB20 Vision 1.6 automático.
Em quarto lugar, o Argo Drive 1.3 manual. Em quinto lugar, o Polo 1.6 manual. Em sexto lugar, o Ka SE Plus 1.5 automático. E em sétimo lugar, o Sandero Zen 1.6 CVT, com 8 avaliações como melhor e 13 como pior. E então, após aí esse comparativo, você concorda que o Onix realmente ele está diferenciado e muito mais completo? Ou não? Você prefere outro veículo aí dessa lista? Não se esqueça, deixe aí nos comentários, pois a sua opinião é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.